Bom, pessoal, a gente está de volta para mais uma aula da disciplina de programação funcional e a gente vai continuar observando algumas funções para o tratamento de listas. Dessa vez, o nosso foco vai estar voltado para funções que se assemelham a certos padrões de uso de laços de repetição em linguagens imperativas. Em Haskell, não existem laços de repetição. O único mecanismo que Haskell oferece para lidar com repetições condicionadas é a recursão, certo? Então, funções recursivas fazem o papel de certos usos de laços de repetição em linguagens imperativas. A gente viu, por exemplo, o uso da função filter para tomar certos elementos de uma lista e retorná-los em uma sublista. Agora a gente vai ver algumas outras funções que cumprem o papel de transformação de elementos e também de congregação de elementos. Ou seja, a gente vai ver a função map e a função zipwith, cujo objetivo é transformar sequências de elementos. E a gente vai ver funções como foldL e foldR, cujo objetivo é acumular sequências de elementos, colapsar sequências de elementos, se você preferir, em um único elemento. Tá bem? Então a gente começa com a função map. E a função map, ela tem a seguinte definição. Ela recebe uma função como seu primeiro argumento, recebe uma lista de elementos do tipo A, que vão ser transformados um a um pela função que vai de A em B, que é o seu primeiro argumento, e com essa aplicação da função que vai de A em B, ela é capaz de retornar uma lista de elementos do tipo B. Então a função map recebe uma função f e quando recebe uma lista vazia, não tem elementos a serem transformados e, portanto, apenas retorna uma lista vazia. Quando a função map recebe uma função f e, por outro lado, recebe uma lista que pode ser desestruturada em cabeça e cauda, portanto uma lista não vazia, a função map tem elementos a serem transformados e, portanto, ela vai criar uma nova lista. Então ela usa o operador de construção de listas e determina a cabeça da lista como sendo a cabeça x transformada pela função f e a cauda da nova lista sendo definida recursivamente por uma chamada para map sobre a cauda xs. Tá bem? Os exercícios 7 e 8 pedem para que seja implementada as funções init e tails. Ok? E a gente observa que a função map ela tem serventia quando o nosso objetivo é transformar uma única sequência de elementos utilizando, naturalmente, uma função que recebe um único argumento. Por exemplo, se a gente tivesse xs sendo igual à lista dos elementos que vão de 1 até 10, e a gente tivesse uma função f de x que retorna x vezes x, ou seja, uma função f de x que retorna x ao quadrado, então a gente poderia pedir informações sobre a função map, que é justamente a função que está definida no nosso código-fonte. E em seguida a gente poderia aplicar a função map, chamar a função map aplicando a função f na lista xs. E daí a gente tem como retorno
o quadrado de todos os elementos na lista XS. A gente também poderia fazer aplicações parciais de operadores, por exemplo, como a multiplicação com um único argumento, né, vezes 2, passando a lista XS para a função map e obtendo, portanto, o dobro de todos os elementos. Tá bem? Então a função map ela tem esse comportamento. No entanto, a função map ela utiliza apenas funções que recebem um único argumento e transformam uma sequência de elementos numa outra sequência de elementos baseado nessa transformação que ela recebe. Tá bem? Se a gente quisesse combinar elementos de duas sequências para retornar uma terceira sequência, a gente precisaria definir uma nova função. E esse papel quem cumpre é a função zipWith. Então, se você observar a assinatura de map e a assinatura de zipWith, você vai observar que a transformação que map utiliza possui um único argumento, a transformação que zipWith utiliza possui dois argumentos, e, portanto, enquanto que a função map recebe uma única lista como entrada, a função zipWith recebe duas listas como entrada, retornando uma terceira lista. A definição de zipWith lida com os casos em que uma das duas listas é vazia. Então, quando pelo menos uma das duas listas é vazia, zipWith retorna vazio. No seu último caso, no seu terceiro caso, quando o zipWith recebe uma função f e duas listas não vazias, que podem ser desestruturadas em cabeça e cauda, zipWith vai ter uma definição bastante análoga à definição de map, ou seja, zipWith vai combinar as cabeças das listas utilizando a função f, produzindo um novo elemento que será a cabeça da lista retornada, enquanto que a cauda da lista retornada vai ser determinada por uma chamada recursiva de zipWith para as caudas XS e YS das listas que ela tem recebido. Então a gente pode observar zipWith sendo aplicada da seguinte forma. Por exemplo, zipWith, a operação de soma. A operação de soma recebe dois argumentos, portanto ela é um candidato a ser uma transformação para zipWith. A gente pode pegar a nossa lista XS, que tem elementos de 1 até 10, e, por que não, uma lista infinita, com elementos que vão de 100 em diante. Ou seja, aqui a gente tem zipWith sendo aplicado para soma com a nossa lista XS, que contém elementos de 1 até 10, e uma lista infinita com elementos que vão de 100 em diante. Então, zipWith vai aplicar soma para os primeiros elementos de XS e a lista infinita que vai de 100 em diante, portanto vai combinar 1 com 100 utilizando a soma e vai obter 101 como resultado. Depois vai combinar 2 com 101 e vai obter 103 como resultado, e assim por diante. Então a gente pode observar o resultado sendo construído. Mais uma vez a gente chama a atenção para a avaliação preguiçosa de Haskell. Apesar da gente ter passado uma lista infinita como segunda lista para zipWith, a gente não produziu uma computação que não termina. A gente produziu uma computação que termina porque XS é uma lista finita. Como XS é uma lista finita, zipWith
só vai executar até o ponto em que XS é consumida e se torna uma lista vazia. Nesse caso, quando XS se torna uma lista vazia, esse caso de ZipWave faz com que a computação termine. Tá bem? Uma coisa interessante sobre ZipWave é que a gente poderia utilizar ZipWave para definir a sequência de Fibonacci da seguinte forma. A gente poderia definir fibs como sendo uma lista que tem como cabeça 0, em seguida tem como cauda uma lista com cabeça 1, e essa cauda tem a sua própria cauda sendo definida por ZipWave. ZipWave, combinando os elementos com a soma, e a gente combinaria essa lista de forma recursiva. Então, para obter os números de Fibonacci, a gente somaria um número de Fibonacci com o seu antecessor. Então, a gente combinaria a própria lista fibs, que a gente está definindo no momento, com a sua cauda. E essa é a definição dos números de Fibonacci em Haskell. É bastante elegante, mas não ajuda muito a gente a entender processos de memorização. A gente vai lidar com processos de memorização mais para o fim do curso. No entanto, a gente tem os números de Fibonacci bem definidos. Tá bem? Tá, vamos continuar. Isso é apenas uma curiosidade, certo? Que dá para utilizar a função ZipWave para construir os números de Fibonacci. E outra coisa, essa definição dos números de Fibonacci, ela é uma definição eficiente. Pois bem, dando continuidade, a gente pode observar que a nossa função zip, que tinha como objetivo pegar duas listas de elementos de tipo A e tipo B, respectivamente, e combiná-las em uma lista de tuplas AB, pode ser expressa agora em termos de ZipWave. Ou seja, zip, a função zip é uma especialização de ZipWave. Só que a combinação que ZipWave faz é baseada no operador de formação de pares, na vírgula. Se a gente voltasse aqui e tomasse algum exemplo, vejamos. Por exemplo, isso aqui a gente sabe que retorna esse resultado que a gente viu anteriormente. No entanto, se a gente mudar a forma como os elementos são combinados, o resultado é outro. Por exemplo, aí a gente tem a ZipWave se comportando como uma função zip, porque a gente mudou a forma como os elementos são combinados. Dessa vez, os elementos não são combinados por uma operação de soma. Os elementos são combinados por uma operação que forma pares. Tudo bem, vamos continuar. Agora a gente tem as duas últimas funções que a gente vai abordar nessa aula. Deixa eu confirmar que de fato são as duas últimas. São sim. Pois bem, as duas últimas funções que a gente vai abordar nessa aula são responsáveis por uma outra forma de utilização de laços de repetição, que consiste em pegar uma sequência de elementos e combiná-los utilizando alguma transformação em um único elemento. A função foldL é uma função de combinação associativa à esquerda. Como que a função foldL funciona? Ela recebe uma função que toma um valor do tipo B, um valor do tipo A e retorna um valor do tipo B. Ela também recebe um valor inicial do tipo B, uma lista de As
E o que acontece? Esse valor inicial do tipo B, ele é usado como primeiro argumento para essa função, e para cada valor do tipo A contido nessa lista, este valor é usado como segundo argumento para essa função, produzindo um novo valor do tipo B. Esse novo valor de tipo B produzido, ele volta e é utilizado como um valor do tipo B no primeiro argumento desta função, que será chamada com o próximo valor do tipo A da lista, produzindo mais um valor do tipo B, que será utilizado como primeiro argumento dessa função a ser combinado com o próximo valor do tipo A da lista, até que, eventualmente, essa lista se torna vazia e esse valor é retornado, seja ele o valor inicial passado para fold L ou um valor do tipo B produzido por sucessivas chamadas desta função. Então a gente tem um retorno do tipo B. Tá bem? Ou seja, fold L é um processo iterativo de acumulação de elementos. Esse cara bem aqui, esse valor do tipo B, ele é, digamos, o acumulador. E a gente passa para fold L um valor inicial para o acumulador. Então vamos dar uma olhada nos dois casos de fold L. Fold L recebe uma função de acumulação f, um valor inicial para o seu acumulador e uma lista vazia. Como não existem elementos a serem combinados com o acumulador pela função f, e o acumulador é de tipo B e deve ser retornado um valor de tipo B, então o acumulador é imediatamente retornado. No entanto, quando fold L recebe uma função f, um acumulador e uma lista não vazia, que pode, portanto, ser desestruturada em cabeça e cauda, a gente vai tomar a cabeça dessa lista e vai combinar com o acumulador, produzindo um novo valor do tipo B. Ou seja, essa chamada de fold L resolve como uma nova chamada de fold L para a mesma função de combinação, só que agora, em vez do acumulador, a gente está passando como argumento o retorno de f ao combinar o acumulador com a cabeça da lista x. Então, esse é o novo valor do acumulador para a nova chamada de fold L. E, naturalmente, a gente passa como lista para a nova chamada de fold L a cauda da lista que a gente passou para a chamada atual, xs. Ou seja, a gente já utilizou o elemento x nessa combinação, então falta consumir os demais elementos. Tá bem? Uma forma de observar fold L sendo utilizada seria mais ou menos assim. Fold L, a operação de soma, um valor inicial para o acumulador 0 e uma lista de elementos, digamos os elementos de 1 até 10. E aí fold L produz o resultado 55. O que fold L está fazendo é tomando cada um desses elementos da lista que vai de 1 até 10 e está combinando esses elementos com o acumulador de acordo com a função de soma. Então, ele combina 0 com 1 utilizando a soma, ou seja, ele soma 0 mais 1 e obtém 1. Depois ele toma 2, combina 1 e 2 com a soma, obtendo 3. Depois ele pega o próximo elemento, 3, combina 3 com 3 usando a soma, obtendo 6, e assim por diante, até que ele dá o resultado 55. Ou seja, o que fold L está fazendo
nessa chamada é calculando o somatório dos números de 1 até 10. Naturalmente, a gente poderia colocar um outro valor inicial para o acumulador. Embora a gente perca o sentido de calcular a soma dos elementos de 1 até 10, aqui a gente está calculando a soma dos elementos de 1 até 10 acrescido de 100. Então a gente obtém 155. Tá bem? Pois bem, fold-L tem a seguinte propriedade. Uma chamada de fold-L se resolve exatamente como uma nova chamada de fold-L. Portanto, fold-L é uma função recursiva por cauda. Como fold-L é uma função recursiva por cauda, ela não consegue fazer a construção parcial de resultados. O que isso quer dizer é que, enquanto fold-L não atingir o seu caso base, fold-L não consegue retornar o seu resultado, nem mesmo parcialmente. Portanto, fold-L é, de certa forma, uma função antagônica em Haskell, porque enquanto Haskell é preguiçosa, fold-L é uma função que não se beneficia da preguiça de Haskell. Ou seja, fold-L é incapaz de construir resultados parciais. É incapaz de construir o seu resultado aos poucos. Ou seja, fold-L é mais bem utilizada para operações que, de fato, não demandam avaliação preguiçosa. Fold-R, pelo contrário, é uma função de acumulação, é uma operação de acumulação, mas dessa vez fold-L é associativa pela direita. Isso permite que fold-L retorne resultados parciais. A gente vai ver uma leve diferença na assinatura de fold-L. Desculpe, de fold-R em relação a fold-L. Em fold-R, a função responsável pela acumulação tem uma assinatura ligeiramente diferente. Observa que os argumentos da função transformadora de fold-R estão trocados em relação aos argumentos da função de fold-L. Para além disso, o comportamento da função fold-R é o mesmo. Ela recebe uma função de transformação, recebe um valor inicial para o seu acumulador, que vai ser utilizado como segundo argumento desta função, recebe uma lista de valores do tipo A, e para cada um desses valores do tipo A, ele é utilizado como primeiro argumento, a ser combinado com o seu segundo argumento, inicialmente este valor do tipo B, passado para a função, o que produz um novo valor do tipo B, que volta e é utilizado como segundo argumento, a ser combinado com o próximo valor do tipo A, produzindo um novo valor do tipo B, e assim por diante, até que essa lista se torna totalmente consumida, até que essa lista se torna vazia, e enfim, a gente retorna um valor do tipo B. A gente vai observar, no entanto, que a troca desses dois argumentos em relação a estes dois argumentos muda a forma com a qual a gente chama a função fold-R. Fold-R, então, pode ser definido da seguinte forma. O primeiro caso de fold-R, ou seja, quando a lista de elementos do tipo A está vazia, é exatamente o primeiro caso de fold-L. No entanto, essa troca de lugar dos argumentos permite que a gente escreva o segundo caso de fold-R não como uma chamada para a função f,
mas de uma outra, não como uma chamada para a própria fold L, ou na verdade para a própria fold R, mas como uma chamada para a função de transformação. Então acontece o seguinte: quando a função fold R recebe uma função de transformação f, um acumulador, e uma lista não vazia contendo cabeça e cauda, a função fold R vai se resolver como uma chamada para a função f, que vai combinar um elemento do tipo A, nesse caso a cabeça da lista, o identificador x, com a cauda da lista, uma vez que ela já tenha sido transformada, na verdade, uma vez que ela já tenha sido acumulada por uma chamada recursiva de fold R. Então você pode observar que existe uma diferença na resolução de fold L e fold R, existe uma diferença entre o posicionamento da chamada de fold L e da chamada de F. Em fold L, a chamada de fold L é externa e a chamada de F é interna. Em fold R é o contrário. A chamada de F é interna e a chamada de F é externa e a chamada de fold R é interna. Ou seja, para que a gente tenha o resultado dessa chamada de fold L, eventualmente essa chamada de F vai precisar ser resolvida. Aqui a gente tem o contrário. Para que essa chamada de F seja resolvida, é possível que essa chamada de fold R precise ser resolvida, mas não é necessariamente o caso. Vamos olhar alguns exemplos. Na verdade, antes de continuar com isso, eu gostaria de traçar uma analogia entre fold R e um processo indutivo de transformação de acúmulo de elementos. Se você observar, fold R se comporta exatamente como um processo indutivo. Quando, no seu caso base, fold R retorna o acumulador, e quando, no seu caso não base, quando o fold R recebe uma lista não vazia, a função f ela cumpre o papel do passo indutivo. Por que isso? A função f cumpre o papel do passo indutivo porque ela combina a cabeça x, aqui está a função f, combinando a cabeça x com a hipótese da indução. O que seria a hipótese da indução? Seria uma chamada de fold R para uma lista que tenha exatamente um elemento a menos, ou seja, a cauda xs. Daí a gente tem a função f combinando o elemento x com a hipótese indutiva, ou seja, combinando o elemento x com uma chamada de fold R para uma lista que tenha um elemento a menos. A gente vai observar com essa analogia que fold R é capaz de resolver os casos de funções que transformam listas de uma forma que se assemelha bastante a um processo indutivo. Pela própria definição, claro, quando a gente for especializar a função fold R, utilizando funções f que tratem dessa analogia de tratar o valor x como valor a ser tratado no passo e de tratar este valor como um valor obtido por hipótese de indução. Tá bem? Então aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação. Primeiro da função fold L. Como a gente já havia observado, a gente pode estabelecer um somatório utilizando a função fold L, passando a operação de soma como a função de combinação de elementos,
e utilizando um acumulador inicial com valor 0. Da mesma forma, a gente pode escrever um produtório baseado na função fold_L, utilizando a multiplicação como uma combinação de elementos, mas dessa vez o acumulador precisa ter um valor inicial diferente. Nota, inclusive, que para a operação de soma, ao produzir um somatório, a gente utiliza o elemento neutro da soma como valor inicial do acumulador. Para o produtório, a gente utiliza a função de multiplicação e utiliza o elemento neutro da multiplicação como valor inicial para o acumulador. Agora, para observar o uso de fold_R, a gente vai reescrever a função filter como uma chamada de fold_R. Então, novamente, a função filter recebe um predicado e vai, dada uma lista de elementos do tipo A, retornar uma lista de elementos do tipo A consistindo de todos os elementos desta lista que satisfazem esse predicado. Então, o filter recebe o predicado P e a lista XS e é resolvida como uma chamada de fold_R. Fold_R recebe uma função f, o valor inicial para o acumulador é a lista vazia, e recebe XS como a lista de elementos a ser acumulada, a serem combinados. Onde aí a gente cria uma função f auxiliar, e aqui a gente vai observar aquele conceito de fold_R ser tratado como um processo indutivo. A função f recebe o valor x, que vai ser o elemento a ser tratado neste passo da indução. Não cabe as duas ao mesmo tempo na tela, não cabe filter e a definição de fold_R. E também recebe YS, que consiste dos elementos que, por hipótese, serão os elementos da cauda já tratados pela função filter. Então, dado que YS, por hipótese, já são os elementos da cauda filtrados, a gente só precisa determinar se o elemento X ele faz parte do retorno ou não. Como os elementos em YS são os elementos da cauda já filtrados, a gente sabe que YS necessariamente faz parte do retorno. A gente precisa decidir se o elemento X faz parte do retorno ou não. Então a gente utiliza a função condicional e a nossa condição é o predicado aplicado a X. Caso X satisfaça o predicado, então X faz parte do retorno. E caso X não satisfaça o predicado, X não faz parte do retorno. Apenas os elementos da cauda que já estão, por hipótese, filtrados, que a gente está chamando de YS. A gente vai poder observar também take_while sendo definido dessa forma. Take_while, que recebe um predicado e uma lista de elementos do tipo A, e retorna elementos dessa lista, retorna os primeiros elementos dessa lista que satisfazem o predicado, parando no primeiro elemento dessa lista que não satisfaz o predicado. Novamente, take_while recebe um predicado em uma lista e vai ser definida também como uma chamada de fold_R. Então, o que vai mudar é justamente a função f, mas o significado da função f como um passo indutivo permanece. Ou seja, x é o elemento que a gente está decidindo se faz parte do retorno de take_while ou não, e ys, por hipótese, já é essa decisão tomada sobre os elementos da cauda.
Então a gente utiliza novamente um condicional sobre o predicado aplicado a x. Então a gente tem o seguinte: caso x satisfaça o predicado, x faz parte do retorno e os elementos de ys também fazem parte do retorno. Afinal, ys são os elementos da cauda já devidamente tratados. Então o retorno é x ys. No entanto, caso x não satisfaça o predicado, a gente sabe que a função takeWhile não vai retornar o elemento x, afinal ela retorna apenas os primeiros elementos que satisfazem o predicado e deixa de retornar a partir do primeiro elemento que não satisfaz o predicado. Portanto, se x não satisfaz o predicado, x não é retornado, assim como os elementos de ys não são retornados, porque eles vêm depois do elemento x. Afinal, esses elementos ys, eles são, por hipótese, a cauda já devidamente tratada. Mas, novamente, os elementos de ys vêm após x. Se x não satisfaz o predicado, nem x é retornado, nem os elementos que vêm após ele são retornados. Então, nenhum elemento é retornado. E aqui a gente tem uma definição válida de takeWhile, tá bom? Eu quero só confirmar se a definição de takeWhile que a gente está utilizando Pronto, a definição de takeWhile que a gente está utilizando, inclusive que a gente já exemplificou, que a gente já fez o teste nas aulas anteriores, é justamente essa. Ou seja, a gente já viu essa função sendo utilizada não como a função apresentada, não como a definição apresentada nas notas de aula, mas como já essa definição em termos de fold-R, tá bom? Assim como a função filter já foi utilizada dessa forma. A gente exemplificou a execução de filter. As notas de aula apresentam uma definição, a princípio, elas apresentam uma definição mais elementar de filter, mas em seguida as notas de aula apresentam a definição de filter em termos de fold-R, e é essa definição que a gente está utilizando, que a gente utilizou quando a gente ilustrou os testes, exemplos de aplicação de filter, tá bom? Bom, então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Aliás, a gente tem 2 exercícios: implementar as funções AND, OR e MAP em termos da função fold-R e implementar a função iterate, que é um outro conceito de uso de laços de repetição, tá bem? Ou seja, iterate abstrai um outro padrão de uso de laços de repetição. Agora sim, esse é o conteúdo da aula de hoje e até a próxima.